Você é pai ou mãe de tenista e tem interesse em aprender um pouco mais sobre o tênis universitário nos Estados Unidos? Esse conteúdo é para você. Meu nome é Danilo e passei por tudo isso, já fui tenista, estudei nos Estados Unidos e desde 2008 trabalho ajudando as famílias a seguirem o mesmo caminho. E para fazer um pouco diferente do que existe hoje no mercado, eu vou ensinar vocês como tudo funciona, vou ensinar vocês tudo que eu aprendi até hoje para que vocês tenham condições de fazer o processo de aprender sobre as universidades, porque na minha opinião ele é um projeto que ele não é de curto prazo, ele é de médio a longo prazo, né? Até porque lá nos Estados Unidos pode acontecer de ter uma necessidade de uma transferência, ou se não tiver necessidade de transferência de universidade, de se formar numa universidade, mas depois dar continuidade nos estudos, numa pós-graduação e assim por diante, numa vida acadêmica. Então, isso é um conhecimento que pode ser que fique com vocês durante um bom tempo. E eu vou te mostrar exatamente como eu venho fazendo nesses anos. Tá? Eu acho que é um projeto familiar, né? Por quê? Porque é uma decisão super importante. Uma universidade, ela talvez seja uma das decisões mais importantes na vida de um indivíduo. E a família, ela tem que se unir nesse projeto para dar o suporte para o estudante atleta. Tá? Mesmo que seja uma família de pais separados, que hoje em dia é muito comum, eu acredito que seja um projeto em que tenha que ter a união das duas partes para dar esse suporte para o estudante atleta poder performar, para ele ter a tranquilidade de fazer o que ele tem que fazer e óbvio, a família também poder fazer uma gestão também desse projeto junto, tá? Então, no final aqui desse vídeo eu vou explicar um pouco melhor até sobre o aplicativo que eu fiz para ajudar vocês nessa missão. Então, o que eu quero que vocês aprendam sobre todo o processo e usar as ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês. Tá? Para quê? Para que vocês tenham autonomia, tá? de fazer o projeto, de tomar a decisão e escolher a melhor universidade de acordo com o perfil de vocês. Né? Então, assim, vocês podem contratar alguém para ajudar vocês, óbvio, né? Toda ajuda ela é bem-vinda, mas hoje o que se tem no mercado é bem padronizado, né? Você tem as empresas que, né, eu sou uma delas, né? Já fui, mas o que tem no mercado é isso, né? Você tem um pacote, você tem um preço X e eu vou fazer, né? Já estou fazendo algo diferente para mudar um pouco esse paradigma. Eu acho que vocês têm que ter autonomia, vocês têm que aprender sobre o projeto para que vocês possam tomar a melhor decisão para vocês, tá? Então é um conhecimento que eu divido com vocês com o maior prazer. Para quem se destina, né, o tênis universitário, ele pode ajudar tanto o perfil do tenista que quer ser profissional, que hoje em dia está muito forte, o nível lá nos Estados Unidos ele está o mais forte que eu já vi até hoje, né? Muita gente saindo do college tênis e indo para o profissional. Pode também ajudar quem quer estudar, mas também quer jogar para ter a experiência de fazer parte de uma equipe, que é uma experiência fenomenal, então também, mas que não quer ser profissional necessariamente, que era mais ou menos o que eu quis. E também dá para ajudar quem tem um foco acadêmico, que vai usar o tênis e a bolsa como um meio para chegar no objetivo pessoal. Aqui eu fiz uma lista, né, dos tenistas, que é só uma lista, eu até dei uma atualizada, mas é uma lista breve, depois vocês dão uma olhada com calma, dos tenistas que estão fazendo parte, né, da ATP e que passaram pelo tênis universitário.
Então vamos lá, como que funciona a preparação, né? Legal, acho interessante a ideia. Assim, o que eu acho importante é tomar a decisão de, né, esse é o caminho que a gente vai fazer. Por quê? Porque aí passa-se a se cuidar dos detalhes que são pertinentes ao projeto e não se preocupar ou investir tempo e perder tempo em outras coisas. Então, quem decide ir para os Estados Unidos não precisa estudar para o Enem, por exemplo. Então, tem muita gente que fala: eu vou fazer os dois porque, né, eu vou estudar para os exames de inglês e vou fazer o Enem porque eu não sei, depois eu, né, e se eu não conseguir ir? Não, acho que assim, o que eu posso passar para vocês é uma confiança e uma segurança de que se vocês tomarem a decisão de que os Estados Unidos ele é o caminho, ou estudar fora ele é o caminho, de que é viável, é possível e dá para fazer independente do perfil. Tá? Agora, a preparação ela tem que começar o quanto antes para poder dar tempo de cuidar do que é relevante. E o que é relevante? As notas, né, nos exames, notas no colégio, os treinamentos, né, para os atletas, os estudos, enfim. Então tem que se preparar e organizar tudo certinho para dar tempo de fazer tudo com calma e o resultado ser o melhor possível. Tá? Então o que eu indico é 36 meses de antecedência, por quê? Porque é o início do ensino médio. Dá para tirar notas boas no colégio, né? E dá para se preparar para os exames. E também na questão técnica de treinar né, com uma carga boa, jogar os torneios, se possível, ir construindo, né, um ranking e também estudar para os exames, né, que daqui a pouco eu já vou falar neles. As notas do colégio elas são extremamente importantes porque elas definem o nível e a quantidade de universidades que se tem no leque de opções. Então, quanto maior forem as notas no colégio, melhor é o resultado, melhores são as universidades e melhores são as bolsas. Lá eles têm uma média do ensino médio que se chama GPA, que é o Grade Point Average, que é uma média de todas as notas do ensino médio. E quanto maior, ela vai de 0 a 4, lá nos Estados Unidos, né? O A é B, o 4 é A, o B é 3, o C é 2, D1 e o F é 0. Que lá eles têm, né, letras. Então, assim, quanto maior for essa GPA, melhores são as opções. Não é extremamente importante ter boas notas no colégio e a gente só consegue ter isso preparando com antecedência. As notas nos exames, elas também são extremamente importantes, porque quanto maior forem as notas, melhores vão ser as universidades e maiores as bolsas. Então, vocês pais têm que saber disso para ajudar o filho de vocês ou a filha de vocês a performar nesses exames, porque vai te ajudar lá na frente. Então a gente falou dos exames, mas quais são esses exames? Eu não vou entrar em muito detalhes aqui sobre o SAT, tá? Que é o Scholastic Aptitude Test, que é o Enem americano. Tá? Depois vocês podem ver com calma, mas ele é um exame que ele tem 1.600 pontos no total e que uma nota boa, que eu diria, seria no mínimo acima de 1.200. Existe também o ACT, tá? Que ele é uma alternativa ao SAT, mas o SAT é o mais comum. Tá? Hoje em dia o ACT também está sendo bem forte, mas o SAT ainda continua sendo o mais importante. E um exame de inglês, que ele pode ser o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo hoje em dia. E muita gente faz o TOEFL, mas também as universidades estão mais flexíveis hoje. Mas basicamente é um teste de inglês que tem as 4 sessões, né, do Reading, Listening, Speaking e Writing. No caso do TOEFL, a pontuação máxima é 120 e o que eu recomendo é tirar no mínimo 80 pontos. A questão de ranking, pessoal, é um negócio que preocupa os pais, né, e os atletas também, porque é uma pressão muito grande que é colocado, né, em vocês, porque se eu não tiver ranking eu não vou conseguir ir para uma universidade boa. E isso é verdade, mas não é o fim do mundo. Então, assim, a questão de ranking, ela é um resultado de algo que vem sendo trabalhado já há muito tempo, né? Então não dá para ter essa pressão de eu preciso de um ranking alto, eu preciso ter um ranking TF alto, eu preciso ter um TR alto.
o que você tem que se preocupar é em aumentar o nível de tênis em si gradualmente, porque aí o ranking ele vai ser consequência. Mas é claro, quanto maior o ranking, os rankings, melhores vão ser as universidades e as bolsas também. Porém, quem não tem ranking alto, existem outras formas que num vídeo, numa outra hora, eu vou ensinar vocês a como você vender seu peixe não tendo rankings altos, né? Então fiquem preocupados com o nível de tênis, tá? Em melhorar o tênis em si, do que tanto a preocupação em rankings, tá? E o vídeo, né, que é apresentado para os técnicos, ele é uma ferramenta de análise que é muito importante, que os técnicos eles às vezes não têm tempo de ver, né, todo mundo e jogar pessoalmente, ainda mais os internacionais. Então o vídeo é uma ferramenta muito usada no recrutamento. E o vídeo ele tem que ser feito de uma forma específica, que também depois eu vou explicar melhor para vocês como que é feito, mas tem um padrão, tem que ser bem objetivo, tá? E o vídeo ele tem que ficar muito bom, porque ele tem que impressionar, né? Ele tem que impactar, porque é uma ferramenta extremamente importante no recrutamento. E aqui vou falar um pouquinho, né, da novidade que eu tenho para vocês também e dessa parte de pesquisas por universidades, né? Então, comecei o ensino médio, eu já estou no ensino médio, comecei a, né, decidir que vou para os Estados Unidos, comecei a estudar para os exames, conversei com o meu técnico, montamos um calendário de torneios e nesse momento, né, no ensino médio, também já pode iniciar a pesquisa, as pesquisas pelas universidades, tá? As pesquisas elas têm que ser realistas, tá? De acordo com o quê? No caso do tenista, de acordo com o nível técnico, tá? E os resultados dos rankings, as notas no colégio e nos exames e o quanto que os pais também podem investir, tá? São esses três pilares que não dá para a gente fugir deles. Então, a pesquisa ela tem que ser baseada nos três pilares e tem que começar a ser feita de acordo com a realidade, tá? Então, por que isso? Não adianta a gente ver a universidade muito forte academicamente se a gente não tem notas muito boas, certo? Não adianta a gente ver universidades muito fortes no tênis se o nosso nível técnico não é alto, tá? Agora, se a gente tem uma capacidade de investimento considerável, pode ser que um desses outros dois pilares, o nível técnico ou as notas nos exames, ele possa ter uma certa flexibilidade neles. Então o investimento ele é importante também, porque eles nos dá mais possibilidades e mais opções, né? Então fiquem atentos a esses três pilares. E a novidade que eu tenho para vocês, que eu convido, né, vocês, tenistas e pais, que ele é um filhinho que nasceu, né, meu, e que, assim, com essa experiência toda que eu tive, né, ajudando as famílias de perto, cuidando, pegando pela mão centenas de famílias e cuidando do processo inteiro de cada um deles, isso é uma síntese de tudo que eu aprendi da melhor forma que eu acho que posso ajudar vocês. Então o app ele é interessante, vocês podem dar uma olhada, porque lá você vai poder fazer essa pesquisa de universidades, vocês vão poder selecionar as universidades de acordo com os filtros, né, que vocês podem definir a gosto, né, e também sugiro de acordo com a realidade de cada um de vocês e que dá para fazer, né, uma organização desse projeto de uma forma, né, interessante. Então, deem uma olhada, fiquem à vontade e depois eu vou até explicar um pouco mais sobre, né, o app. Vou explicar um pouco sobre as bolsas acadêmicas, né? A bolsa acadêmica é chamada de Academic Scholarship ou Merit Scholarship e ela é oferecida diretamente através das notas no colégio e nos exames. E eu trabalhei bastante durante esses anos construindo esse banco de dados das bolsas acadêmicas que as universidades oferecem. Então, já é uma baita mão na roda, porque o app ele vai conseguir te mostrar
uma porção, centenas, milhares de oportunidades na questão acadêmica. Então você vai colocar lá sua GPA do colégio, ou o seu SAT, ou o seu ACT, ou até mesmo os dois, e a ferramenta ela vai te resultar tudo o que se tem de oportunidade dentro das 740 universidades que estão no banco de dados. Tá? Então, assim, é uma forma em que eu achei de tentar ajudar da melhor forma possível a ser objetivo nessa questão de bolsas, porque as universidades, elas muitas vezes, elas não nos fornecem essas informações e tem que pesquisar, tem que ligar lá, tem que entrar no site, enfim, você tem que descobrir isso de uma forma. E eu venho trabalhando nisso há muitos anos, então eu espero que vocês tenham um norte nessa questão de bolsa acadêmica, tá? Que ela é por mérito. Já a bolsa atlética, não tem muito o que se fazer, né, a não ser trabalhar no nível técnico. Então ela é diretamente proporcional ao seu nível de tênis e aos rankings, né? A bolsa, né, ela cobre os treinamentos, viagem, torneios, ela pode ser aumentada. Então, se durante um ano um atleta X tá indo super bem, teve resultados muito bons, essa bolsa ela pode aumentar, tá? É muito difícil ver ela ser diminuída. Cada universidade tem, né, um budget específico, atlético, então não dá para dizer que é padrão. Tem universidades que são mais generosas, outras nem tanto. E cada equipe tem 6 atletas titulares, né, que geralmente tem as bolsas divididas entre eles. E às vezes o técnico pode decidir o que ele quer fazer com a bolsa. Então, né, cada time tem a sua forma de divisão de bolsas. Tá? Existe também uma bolsa que é por necessidade, que se chama Need-Based Scholarship. Algumas universidades elas podem pedir formulários para serem preenchidos pela família, que também depois eu vou explicar para vocês como isso funciona, e que tem universidade que pede o imposto de renda e outras não. Mas é uma forma de tentar alguma bolsa se você conseguir provar que você não tem condição de pagar. Tá? Agora, essas universidades, não existem regras. Cada universidade ela opera do jeito que ela bem entende. Tá? Nessa questão de need-based, existem 2 tipos de universidades que é importante saber desde o começo, para não perder tempo. Tá? Eu vou explicar por quê. Tem universidade que ela é need blind, quer dizer que ela é cega para essa questão de necessidade de bolsa. Isso quer dizer que ela não se interessa em saber, ela não precisa saber se você tem necessidade da bolsa ou não. Ela praticamente está mais preocupada com a qualidade geral do candidato do que na questão financeira. Então, tecnicamente, ela poderia financiar o estudante. Tá? Então isso é bem legal. A Need Aware, ela já não é tão legal na questão que, para tomar uma decisão de admissão, então para decidir se ela vai admitir um estudante ou não, ela precisa saber qual que é o seu limite financeiro, quanto você pode investir. E aí, sabendo isso, ela vai analisar o seu histórico, né, o seu currículo, e depois vai decidir se ela te aceita ou não. Então só tem que tomar cuidado porque às vezes a Need Aware ela é uma escola mais difícil de ser aceito. Então, recapitulando rapidinho, começou a preparação, começou a ver as universidades, aí começou a conversar com os técnicos e tudo mais, e tem ali, né, chegou em 3, ou já decidiu, talvez decidiu a universidade que vai. E aí o que tem que fazer, né? Tem que fazer... Bom, a application, na verdade, ela é até antes disso, tá? Mas explicar um pouquinho o processo de aplicação. O processo de aplicação, ele tem várias etapas, tá? O application, que ele é feito com antecedência, tá? Ele deve ser feito assim que se define a lista de universidades que serão aplicadas. Né? Isso aí tem que ser, no máximo, até o 3º colegial. Essa aplicação ela é feita através da Common App.
né, ou direto no site da universidade, que basicamente é preenchimento de dados pessoais. Tá? Existem também as redações, que as universidades pedem para que o aluno faça uma ou mais redações, e tem universidades que também pedem cartas de recomendação, tá? Que aí vocês podem pedir para o diretor da escola, para professor, técnico, não tem problema, tá? Tem que ter também o envio online das notas dos exames, do SAT ou do TOEFL, que aí paga uma taxinha, entra no site lá e manda diretamente online para as universidades e para a liga esportiva também, para a liga de tênis. Tem que fazer a tradução e o envio dos históricos escolares para a universidade. Eu coloquei essa WES porque tem universidade que pede que os históricos sejam analisados por essa empresa, uma instituição que praticamente ela pega esse histórico nosso, né, brasileiro, internacional, e transcreve para os padrões americanos, nada mais do que isso. Tá? Tem que ser enviados também os documentos financeiros, que é uma carta do banco, e às vezes o imposto de renda traduzido, tem universidade que pede. Tá? Tem que fazer inscrição na liga esportiva, tem que fazer o pagamento de taxas, né, de moradia, da orientação, do visto, passagem aérea, seguro-saúde, né, normal. Um pouco das ligas esportivas, que praticamente são três, né? A NCAA, que tem as 3 divisões, 1, 2 e 3, a NAIA, que tem divisão 1 e 2, e a NJCAA, que é a National Junior College Athletic Association. A Junior College, elas são aquelas universidades de 2 anos somente. Né? O que? 2 anos? Nos Estados Unidos existem universidades de 4 anos e universidades de 2 anos. As universidades de 4 anos, elas têm 2 anos básicos. Então, os estudantes aprendem praticamente as mesmas coisas durante esses 2 anos iniciais, que é somente o que a Junior College oferece. E nos últimos 2 anos, ou 3, aí sim cada um vai estudar a sua matéria específica. Tá? Então, a Junior College ela é praticamente uma escola mais técnica. Tá? E que depois também posso fazer um vídeo explicando melhor essa diferença. Então, um resumo, tá, do cronograma. Primeiro seria a questão de decisão e preparação. Enquanto se prepara a busca pelas universidades e por bolsas, ela já pode também começar, né, e o app da College Pro pode ajudar vocês. Depois de pesquisar, né, e fazer a lista, pesquisar as bolsas, ver as universidades que melhor se adaptam ao seu perfil, tem todo o processo de admissão, né, de aplicação e de admissão. E depois que se decide, está tudo certo, né, tem que ter os preparativos para o embarque. E as recomendações, né, primeiro, iniciar com bastante antecedência, então, se possível, com 36 meses de antecedência. O ideal seria no primeiro ano do colegial, segundo no máximo. Estudar, né, para os exames, porque quanto maiores forem as notas, melhores são as universidades e as bolsas. E também trabalhar ao máximo o nível de tênis em si. Os resultados, não se preocupe que eles vão ser consequência. Tá? E o app College Pro, ele ajuda nessas 2 etapas importantíssimas no processo, que é a busca por universidades e bolsas, e no caso dos tenistas, o contato com os técnicos, que depois eu vou ensinar para vocês como que esse contato ele deve ser feito. Tá? Então os técnicos estão na outra ponta, né? Cada dia mais técnicos estão no app e vão poder falar com vocês. E um próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre o app em si, a ferramenta. Tá bom? Obrigado, pessoal.